Bom dia, mais uma vez, sejam bem-vindos ao nosso canal. Nosso texto dessa segunda-feira, dia 7 de abril, Êxodo, capítulo 19, versos 5 e 6. Agora, pois, se atentamente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu pacto, então sereis a minha possessão peculiar dentre todos os povos, porque minha é toda a terra. E vós sereis para mim reino sacerdotal e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Temos ouvido, e muitas pessoas têm falado, que o povo de Deus é o povo de Israel. E depois que Israel se divide em dois, após o reinado de Salomão, afirmamos que o povo de Deus passa a ser os judeus, a tribo de Judá, ou o reino do sul. Olhando esse texto, que Deus manda Moisés entregar ao povo, nós vamos descobrir que nem aquele povo preparado, criado a partir de Abraão para ser o povo de Deus, nem o povo de Judá, a tribo de Judá, podem ser considerados como o povo de Deus. Porque o texto, ele vai declarar com muita tranquilidade que se atentamente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu pacto. Nós sabemos, através da história bíblica, que o povo se desviou dos mandamentos de Deus, que o povo se desviou da vontade de Deus, e o povo começou a desobedecer a Deus, ao ponto de Deus permitir a divisão do povo, ao ponto de Deus permitir a destruição do reino do norte, com a capital Samaria, a ponto de Deus permitir que o reino do sul fosse levado em cativeiro para a terra da Babilônia. Então nós percebemos, com toda essa narração histórica, que havia uma condição para que o povo fosse reconhecido como povo de Deus. E esta condição, ela permanece nos dias de hoje. Embora essa palavra tenha sido dada há séculos atrás, ela ainda prevalece nos dias de hoje. Se atentamente ouvirdes a minha voz. E nós sabemos que, na linguagem bíblica, ouvir não é apenas escutar, mas ouvir é obedecer. Então poderíamos dizer, se
vocês atentamente obedecerdes a minha voz e cumprirdes o meu pacto, então vocês serão a minha propriedade, o meu povo escolhido. Naquela época, a grande maioria das pessoas não cumpriram, ao ponto de chegar um determinado momento que Deus decide destruir o homem que ele criou e fazer a recriação através da família de Noé. Mas mesmo depois, o homem tornou a desobedecer a Deus. Então hoje quem é a propriedade de Deus? Aqueles que ainda hoje ouvem, obedecem e cumprem os mandamentos de Deus. E para cumprir os mandamentos de Deus é necessário um primeiro passo. E esse primeiro passo está em receber a Jesus. Ninguém consegue cumprir os mandamentos de Deus se não for por Jesus. E mesmo com Jesus estando a nos orientar, como seres humanos nós ainda falhamos, mas ainda falhos, mas com Jesus nós nos tornamos povo de Deus. Povo de Deus hoje não é Israel. Povo de Deus hoje não é Judá. Povo de Deus hoje são aqueles que cumprem em Jesus a vontade de Deus. Que esta segunda-feira possa ser abençoada em nome de Jesus. Amém.